Amor e ódio. Capítulo 6, primeira parte. Eximimo-nos de minudenciar o prosseguimento do rigoroso inquérito estabelecido, muros adentro do convento, à marcha dos interrogatórios minuciosos, os quais, iniciados que foram nos gabinetes da direção interna, desceram a investigar até os últimos serviçais das cozinhas como dos pátios, para mencionarmos apenas os cúmplices morais suportados por Henriette e Alice do Feval, até que esta, incapaz de maior resistência, tudo confessou minuciosamente, o que fez que se encerrasse o mencionado inquérito, e que Alice, após expiar a penalidade imposta pelo egrégio tribunal da congregação, fosse, pelo menos, considerada desligada dos votos do noviciado e, portanto, expulsa da instituição que não soubera respeitar. No entanto, Gaston, desesperado, deixara-se ficar na velha capital normanda, esperando os acontecimentos. Em vão solicitar audiências à superiora. A despeito das respeitáveis tradições do nome dos d'Arbeville em toda a Normandia, não foi recebido. Em vão rondara os muros impenetráveis do castelo religioso, na esperança de obter notícias dos acontecimentos internos, ou de enviar quaisquer informes que pudessem revigorar o ânimo daquela quem estremecia, adivinhando-a presa de atrozes dissabores. Nada conseguira, permanecendo ele próprio prisioneiro de preocupações recalcitrantes. Findo, porém, o inquérito e verificada a responsabilidade faltosa da jovem educanda, cujo feito escandalizara o estabelecimento, sua madre diretora compreendeu, contrafeita, já lhe não ser possível continuar, aceitando a jovem de Lacordaire como discípula. A falta era punível de expulsão. A digna religiosa fizera um correio especial a Sainte-Croix, solicitando com urgência a presença dos viscondes de Lacordaire. O pobre pai, fanático no seu amor pela filha, fizera-se acompanhar da esposa e galopara sem descanso em incômodas carruagens que devoraram léguas em poucas horas, temendo que a urgência com que fora reclamada sua presença implicasse perigos de saúde e, quiçá, de vida na pessoa da filha querida, sem suspeitar sequer da possibilidade de algo desagradável implicando d'Arbeville. Ouvida, porém, que fora a decepcionante versão da superiora, o altivo fidalgo sentiu-se indignar até a vergonha e, no mais íntimo do ser, deixou recrudescer a aversão pelo jovem marquês e a revolta pela desobediência da filha, a qual jurou dominar a despeito de tudo. O certo era que Henriette de Lacordaire, para a confusão e vergonha de seu orgulhoso pai, já não poderia ser aluna do Sacré-Cœur, por não o permitir a respeitabilidade da nobre instituição. Pesarosa, a superiora rogou ao senhor de Lacordaire levasse consigo a filha, depois de exculpar-se repetidas vezes e enxugar o pranto que teimosamente lhe aljofrava as pálpebras. De Lacordaire pensara a princípio exigir do marquês satisfações pelo procedimento junto a Henriette, enviando-lhe testemunhas para um desagravo pelas armas. Mas Flávio, sendo escravo da honra do nome, seria também hábil calculista, fino ponderador das consequências. Refletiu que um duelo faria estrugir o escândalo, arrastando o nome de Henriette a comentários desairosos. E o fato que poderia ser encerrado entre as muralhas de um convento viria a lume, prorrompendo em desabonadores conceitos por toda a parte da opinião alheia. De outro modo, a ser conhecido o incidente, anulados estariam os projetos que tinha em mente ativar no intuito de dissuadi-la definitivamente da inclinação pelo detestado fidalgo de Saint-Pierre. Sorveu, pois, em silêncio a taça de fel
que Gaston lhe apresentara e refreou seu ódio sem recorrer às armas. Não obstante, a d'Arberville afigurou-se dever de honra oferecer satisfações ao senhor de Lacordaire, pois considerava o grave acontecimento em curso no seu justo aspecto. Por isso mesmo, dirigiu-se a Saint-Pierre e uma vez ali visitou Sainte-Croix, solicitando ao Visconde o favor de uma entrevista. Não foi, porém, atendido, e o antigo favorito da sala sentiu enrubescer-lhe as faces o pejo de se ver despedido de uma antecâmara por um simples criado de quarto, como talvez jamais o tivesse sido o último dos senhores da Normandia. Contudo, insistiu no propósito, escrevendo-lhe longa missiva. Vazou nessa epístola traçada com os mais leais sentimentos de que era capaz, os motivos que o animavam a procurá-lo, a fim de oferecer-lhe satisfações pelas ocorrências do Sacré-Cœur, as vibrantes razões do seu coração, disposto a perseverar no empenho de lhe conquistar a confiança. Devolvida intacta pelo mesmo mensageiro que a fora levar, esta carta provou-lhe finalmente que entre ele e o pai daquela a quem amava existia um abismo que sua vontade não desejaria senão transpor, mas que o orgulho e a rudeza daquele preferiam aprofundar. Entre mentes, Flávio abandonara precipitadamente a pitoresca herdade onde residia desde a volta da Itália, e com a família tomara rumo de Paris, ficando aquela residência sob a guarda de leais servidores. Por sua vez, Gaston, voltando ao capital, certificou-se de que o Visconde ali não se demorara, levando Henriette, sua mãe, para certa propriedade que possuía em pleno coração da Touraine, às margens do Loire, o que o deixou sobremodo confuso. Felizmente para o Marquês, porém, uma carta de Henriette, convidando-o a ouvi-la em sua nova residência, viera desoprimi-lo de angustiante expectação, afiançando-lhe a moça, ademais, que o pai mal a instalara ali, na propriedade de Belleville, partira em viagem para Varsóvia, onde certamente se demoraria muitos dias, a julgar pela importância das negociações de que trataria e às quais aludira com muita veemência em sua presença. Pressuroso, o moço normando correu a Touraine e, conquanto essa visita não fosse oficialmente realizada, os jovens noivos sempre encontraram oportunidade de se entenderem detalhadamente quanto à forma por que agiram em face das circunstâncias. Dessa entrevista, que se realizara sob os auspícios da senhora Madeleine, ficara estabelecido que Gaston, após as inadiáveis viagens que pretendia fazer, voltaria a solicitar a mão de Henriette. Caso, porém, se visse novamente repelido, munir-se-ia dos direitos de descendente de antigos servidores da França e de fidalgo para suplicar a interferência do rei, a fim de obter o necessário beneplácito do rígido Visconde. E Luís Felipe, bonachão e desejoso de atrair simpatias, não se furtaria a um favor que estava habituado a fazer para quem lhe pedisse. Assentaram a época em que novamente se encontrariam para cuidarem do matrimônio tão ardentemente desejado, e se despediram resignados e mesmo jubilosos, certos de que um ano não se passaria sem que seus ideais fossem colimados. Tão enérgica resolução, serenada como por encanto o ânimo do jovem marquês, e certo de que sua adorável prometida o aguardaria fiel às promessas firmadas, tornou a Paris e, decidido a vencer, reintegrou-se nos afazeres que dele exigiam as melhores aplicações de inteligência como das ações. Iniciou, então, a série de viagens em torno de países vizinhos, certo de que tudo correria ao encontro das próprias aspirações. Georges de Franceville, Marquês de Soissons, a quem entrevimos acompanhando Gaston de Saint-Pierre nos funerais de seu pai,
ingressara na diplomacia havia algum tempo, e o fizera com tão altas capacidades que por muitos amigos já era considerado uma das grandes esperanças da pátria. Contava apenas 25 anos, e leal, probo, inteligente e muito culto, seu caráter adamantino retrataria a figura respeitável do homem de bem, tornando-se bem-quisto em toda parte a que fosse chamado a conviver. Sua vida, ao contrário da que levava seu amigo d'Arberville, fora um inário de sensatez e labor, desde a adolescência até o instante em que o trazemos diretamente para nossas páginas. Jamais voz alguma se levantara sobre seu nome, senão para lhe bendizer as ações, pois que, além das muitas qualidades pessoais que lhe exornavam o caráter, sabia também unir esforços em benefício das classes desfavorecidas da sociedade, fosse favorecendo generosamente um hospital ou um orfanato, fosse levando uma escola para jovens paupérrimos da província, com o prestígio do seu ouro ou do seu nome, ou ainda convertendo em salário honrado o auxílio ao necessitado. Conquanto fisicamente estivesse longe de ombrear com a galhardia do impecável jovem de Saint-Pierre, não era desagradável à observação e com este rivalizaria na distinção das maneiras e na polidez do trato. Seu semblante, invariavelmente sereno, porque jamais se agastava com o que quer que fosse, sua simpatia fisionomia eternamente aclarada por discreto sorriso, lhe fazia o seu característico inconfundível, e seus belos olhos de um azul forte, pensativos e doces, depressa desviavam a atenção que se prestaria às rugas profundas que começavam a lhe enfear a fronte, resultante das longas elucubrações profissionais, e a robustez pouco aristocrática de seu corpo que começava a engordar. Era, porém, indubitavelmente personalidade encantadora, em que o gênio mais exigente nada encontraria para depreciar. Flávio Henri estimava-o com grande consideração, confessando seu mais fervoroso admirador. Que visse unidos os brasões de Lacordaire aos de Franceville, por uma aliança matrimonial entre sua filha e esse jovem modelar, e nada mais desejaria para a formosa criança, considerando-a alçada aos páramos de indestrutível felicidade. A convivência entre Henriette e Georges fora, não obstante, diminuta. Nascida às margens do Loire, isto é, em Belleville, criada na Itália, onde por muitos anos residiram seus pais, dada a insopitável atração que o Visconde sentia por aquela nobre nação, só de longe, em longe, se avistavam, e assim mesmo durante visitas muito rápidas, em vista do acervo de labores que assoberbava as horas de existência do moço diplomata. Quando a menina atingira as 12 primaveras, portadoras de inubitáveis graças futuras, os pais houveram por bem transportá-la para a terra natal, aí confiando-a à guarda de excelentes religiosas de Santa Genoveva de Paris, a fim de se lhe desenvolver a educação. Ali permanecera cerca de 5 anos a formosa jovem. Georges visitava-a de quando em quando, a pedido mesmo dos viscondes, que permaneciam em Nápoles, e acompanhando-se de suas manas virtuosas, damas da aristocracia, em que os dignos pais da menina depositavam confiança, não se permitindo, no entanto, jamais a convidá-la para sua casa, uma vez que a tanto se oporiam os regulamentos do nobre estabelecimento, como a rigidez dos costumes do Visconde. De um momento para outro, porém, ausentara-se Georges da França, integrando-se nos mistérios profissionais. Flávio de Lacordaire, mais tarde, tornara à pátria para se dedicar à política. Henriette, por sua vez, combalida pela longa reclusão, deixara o convento e fora habitar Sainte-Croix, em companhia dos pais. Havia completado os 17 anos. Tornara-se então encantadora donzela,
cujo coração despertava para os intensos transportes da vida. Fora então que surgira a insinuante figura do jovem senhor de Saint-Pierre, por uma inesquecível tarde de outono. Henriette Flavie apaixonara-se irremediavelmente por esse mancebo ardente que lhe correspondera às mais gratas aspirações da alma, para sempre fechando o coração a influências outras que não fossem as do sentimento que lhe dedicava. Não obstante, Georges e Gaston estimavam-se profundamente, conforme sabemos, como irmãos afetuosos que pareciam ser. Mas Gaston, para quem então a vida transcorria entre prazeres deprimentes e ilusões irrefletidas, não se dava conta de outras relações sociais, senão aquelas adquiridas entre a galanteria dos clubes e a dos salões feéricos, jamais se detendo a cultivá-las na probidade dos ambientes familiares, como o eram as do solar de Franceville. E se, conquanto íntimos, Georges resistia aos convites do amigo para noitadas ou festas galantes. Por sua vez, Gaston se desinteressava das reuniões familiares da preferência do outro. Talvez, graças a tais complexos, jamais acompanhara Gaston, o amigo, às visitas que o sabia fazer de quando em quando a certa menina, sua prima interna de um convento de freiras, cujos pais residiam na Itália. Detalhes singulares, dignos de anotação, circundavam a estranha afinidade existente entre os dois amigos. Às vezes, o generoso fidalgo de Soissons surpreendia o formoso d'Arbeville, fitando-o tristemente, como se de envolta com o olhar com que o fitava irradiasse também um sentimento de incontida piedade. Então, sorrindo sempre com inabalável bom humor, que nele era o característico da generosidade que florescia em sua alma, Georges interrogava o bondoso: "Por que me fitas assim?" Ao que o outro respondia com evasivas, corrigindo as impressões que lhe afloravam a mente. O certo era, porém, que intimamente Gaston sentia penosas sensações de angústia lhe invadirem a alma ao fitar em certas ocasiões o semblante tranquilo do amigo. Súbitos clarões mentais que lhe acendiam no pensamento a lâmpada das reminiscências do pretérito, durante uma fração de segundo, e ele como que reconhecia no amigo querido um ente mais estremecido ainda, a quem se sentia incompreensivelmente atado por laços misteriosos, cuja natureza lhe era completamente ignorada. De outras vezes, quando havia por bem desfrutar temporadas em companhia um do outro, na residência de um ou do outro, pois, como Gaston de Franceville, possuía também uma residência particular. Alta noite, Gaston se erguia do leito qual sonâmbulo em pleno transe, cruciado pela dolorosa angústia que frequentemente o apoucava. O móvel de pesar, como sempre, era Georges. Transportava-se alucinado e pávido ao aposento do outro, bradando aflitamente por seu nome, e não raro desfeito em lágrimas. De Franceville despertava atônito, serenava o amigo, reconduzindo-o ao leito com maneiras e frases paternais, e acomodando-o novamente, ia dizendo entre um sorriso e uma terna admoestação: "Tens febres, deliras, são os excessos que praticas as vigílias frequentes." "Não, Jorge, não é nada disso. Ouvi-te gemer e bradar por socorro. Estava banhado em sangue no fundo de uma prisão. Ó Deus, eu enlouqueço, esta visão me persegue em sonho." Jorge sorria bondosamente e ministrava-lhe drogas calmantes, vendo-o a tremer enquanto o acalmava. "Sim, o que tens é um profundo esgotamento nervoso. Precisas de repouso. Dorme, Gaston. Eu nunca me senti tão bem. Descansa." No entanto, o bondoso Georges enganava-se. Não se tratava, em verdade, de um nervosismo originado de excessos. Gaston trazia vigor pleno em todas as suas faculdades.
Eram antes ardentes lampejos da consciência profunda, que durante o sono deixava escapar de seus arquivos a lembrança dolorosa de um passado terrível, de encarnação pretérita, que dormitava sob as camadas sensoriais da mente. Oh, seria também a pressentir de um futuro trágico que se enredava ao drama do pretérito, o qual já acenava irremediáveis dores ao seu espírito previamente advertido pela providência. A separação impôs-se entre os dois, porém, com o afastamento do bondoso de Franceville, Henriette aparecera assinalando fase nova no destino de D'Arberville. Sobrepuseram-se as peripécias. O amigo ausente ignorava fatos tão numerosos quanto importantes, porque o Doidivanas, que ficara em França, absorvido por outra paixão mais ardente e dominadora, arredara-o para segundo plano, desinteressando-se de missivas confidenciais e de incômodos para visitá-lo na distante Varsóvia. E por tudo isso ignorava completamente que amavam a mesma mulher. Deixando a família de Belleville, Flávio Henri dirigira-se à Polônia, rumo de Varsóvia, permitindo-se tão exaustivo incômodo no intuito de estabelecer entre Saint-Pierre e os Delacourdère um abismo intransponível. Silenciara, porém, quantos propósitos que se radicaram no cérebro, nada revelando sequer à esposa. Chegando à pátria dos mais nobres cavaleiros do passado, procurou sem tardança o primo de Soissons em sua própria residência, situada num dos mais aprazíveis bairros da cidade. Georges recebeu-o com inequívocas provas de consideração. Fez questão de hospedá-lo consigo, cercou-o de amabilidades, felicitou-o entusiasticamente pelo ingresso na política do rei, e naquela mesma noite convidou-o à ópera, onde havia representação de gala. Georges de Soissons amava Henriette e Flávio sabia. Aos seus olhos perscrutadores não haviam passado despercebidas a insistência com que Georges seguia as atitudes da moça, nem a expressão de apaixonado interesse com que a ela se dirigia, quando visitando a própria filha em Paris. E ali, passando pequenas temporadas, recebia por vez a visita de Soissons. Muitas vezes, a observação de Flávio surpreendera em que Franceville funda melancolia ao fitar o semblante puro da formosa menina, que se conservava alheia a tais preocupações, ao passo que contínuas distrações o assaltavam ao tabuleiro do xadrez, se porventura a imagem de Henriette rondasse próximo. E com efeito, não se enganava o altivo titular. O Marquês de Soissons amava-a terna e profundamente, e isso havia descoberto no próprio coração quando era ela ainda uma trêfega andorinha protegida pela simplicidade da adolescência. Agora, voluntariamente posto diante de seu jovem afim, Flávio Delacourdère não cessava de examiná-lo. Dir-se-ia querer adivinhar as próprias expressões de seu pensamento. Que lhe encontrasse livres a palavra e o coração, e seu antigo projeto seria realidade para a felicidade da menina e confusão do detestado D'Arberville. E tanto investigou e observou, tanto examinou e deduziu, valendo-se de inteligentes subterfúgios, que no fim do terceiro dia não só pôde capacitar-se de que o moço diplomata não olvidara o sonho da juventude, como até conservava a encantadora colegial uma doce e saudosa recordação. Certo de que nada deveria recear, na tarde do terceiro dia, à mesa do xadrez e depois de preâmbulos ardilosos preparados, Flávio Delacourdère, afetando simplicidade, exclamou para o primo no decorrer das conversações: "Futuro brilhante, portanto, vos aguarda, meu caro Marquês. Prevejo dos mais vantajosos, pois que assim mo predizem os vossos invulgares méritos. Observo, porém, malgrado meu, que apesar dos progressos incontestáveis,
sois ainda um ser incompleto, fato que sobremodo vem contristando os vossos amigos em geral e a mim em particular. De Franceville sorriu intrigado, não compreendendo a insinuação do interlocutor, e no tom de extrema polidez que nele traía um caráter afetuoso, retorquiu: Não vos compreendo, senhor. Como assim? Em que teria eu incorrido no desagrado de meus amigos? É que os anos se sucedem, Marquês. Já completaste as 25 primaveras. Comenta-se que vos deixais ficar celibatário. Talvez tenham razão os meus amigos, e tal comento a meu respeito, replicou o pensativo diplomata. Porque sim, é bem possível que jamais me case. Permite-me, caro futuro ministro, que muito a meu pesar vos declare que não primais pelo bom gosto em viver. Jorge sorriu. Ao contrário, caro primo, julgo-me possuidor de excepcional bom gosto, e talvez por isso mesmo se me torne impossível o matrimônio. Perdão, estais enigmático. Alguma paixão, talvez, um amor infeliz? E se assim fosse, Visconde? Eu vos declararia inteligente bastante para transformardes o destino e vos fazerdes feliz. Impossível, pois se não fui compreendido pelo objeto dos meus sonhos... fez de Lacordaire afetando surpresa e agastamento. Sempre supus livre o vosso coração, meu caro Marquês, tanto que a seu respeito... Bem, não falemos mais no assunto. É a sua vez de jogar, Marquês. Vivamente interessado, Jorge moveu distraidamente os seus peões e, olhos brilhantes fitos no astuto parente, prosseguiu. Pelo contrário, Visconde, tratemos do assunto, sim. Interessa-me sobremodo o que haveis pensado a meu respeito. Repito, meu caro Jorge, não falemos em tal. Julguei ainda livre o vosso coração e estudo. Para vós, tenho livre, senhor de Lacordaire. Falai, eu vou-lo suplico. Bem, se o exiges, julgando-vos, pois livre de coração, há algum tempo venho sonhando formosos projetos a respeito de vossa pessoa, Marquês, a qual admiro e prezo com sincera afeição. Pois que... Tendes sonhado a meu respeito, Visconde? Interrompeu o amigo de D'Arberville, encantado com o rumo da conversa. E quem sabe se os vossos sonhos se coadunam com os meus quanto à vossa pessoa? Também mantendes sonhos formosos quanto à pessoa de vosso primo de Lacordaire, Marquês? Sim. Fitaram-se com inteligência, e Flávio Henri prosseguiu, prometendo-se não perder terreno. Em suma, dar-se-á o caso que vos haveis escravizado de amor por mim, vosso primo de Lacordaire? Confiante, Jorge, cuja natureza delicada já se comovia, confessou ansioso. Não afirmarei que me sinta apaixonado precisamente por vós, senhor Visconde, Mas? Olhai ao redor de vós e encontrareis ao vosso lado, usando o vosso nome, aquela que me poderia tornar escravo de seus encantos, a única a quem eu, de todo o coração, concordaria em desposar. Emocionado, Flávio pousou a destra sobre a destra do diplomata, que descansava sobre a mesa, exclamando: Jorge! E Jorge, dominado por emoção ainda mais intensa, respondeu: Flávio. Então, Jorge, meu amigo, meu filho, é bem verdade que a amas? Não me enganaram as minhas suposições? Gozarei ainda a honrosa aventura de vos contemplar unidos? O jovem diplomata passou a mão pela fronte, momentaneamente empanada por uma nuvem de melancolia, e redarguiu com sentimento. Se a amo, perguntas-me ainda, Flávio. Meu Deus, nada mais tenho feito senão adorá-la desde que se fez adolescente.
e tenho amargado 1000 martírios, Flávio, porque não pude ainda ser retribuído em meu profundo sentimento. Desposarias, portanto, de bom grado Mademoiselle de Lacordaire e a tornarias feliz? Ó ela, e não outra apenas. Não tenho, porém, esperanças, não sou amado. Henriette é uma criança, e grande a diferença de nossas idades. Responde, Jorges, desposá-la-ias de bom grado? Ah, por que me sugeres insensatas esperanças? Sim, Flávio, desposá-la-ia, e seria o mais feliz dos homens. E tão profundo e tão intenso seria o amor de que se cercaria, que estou certo sentir-se-ia ela também a mais feliz das mulheres. Flávio de Lacordaire então levantou-se, tomou entre as suas mãos as nobres de Franceville e, voltando ao tratamento cerimonioso do início, o qual lhe pareceu mais concorde com a solenidade do momento, exclamou emocionado e vibrante: Se assim é, vinde comigo à nossa França, senhor de Soissons. Vossa noiva vos espera em Belleville.